Estamos de volta ao vivo com o informativo TVU. Nós vamos agora ao tema da nossa entrevista de hoje. O crédito de carbono ainda não é tão popular entre as pessoas. Ele é algo que pode ajudar no meio ambiente e também na economia do país. Nossa equipe conversou com um especialista que pôde esclarecer um pouco mais sobre o que é o crédito de carbono. Você já ouviu falar em crédito de carbono? Bom, deixa eu te explicar mais ou menos do que se trata. O crédito de carbono é proveniente de ações que visam conter a emissão descontrolada de dióxido de carbono na atmosfera. Parece um assunto um tanto quanto complexo, não é mesmo? Para isso, fomos atrás de um especialista que pudesse nos explicar melhor o que significam essas duas palavras que têm se popularizado no Brasil cada vez mais. Fomos até uma empresa de energia solar e conversamos com o diretor comercial, Júlio César Floriano, para entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas afinal, o que é o crédito de carbono? O crédito de carbono seria uma emissão de crédito de carbono, ele representa tonelada de CO2 que não é emitido na atmosfera. Ou seja, através de boas práticas sustentáveis, tanto em geração de energia quanto preservação do meio ambiente, quando você comprova que você deixou de emitir 1 tonelada de CO2 na atmosfera, a gente consegue traduzir isso para um crédito de carbono. Onde é usado o crédito de carbono? Hoje a gente tem várias destinações de crédito de carbono, né? A gente pode enxergar o mercado brasileiro como um mercado começando a engatinhar, mas a gente já tem um mercado europeu que já está bastante desenvolvido nisso, e ele é destinado para grandes indústrias na sua maioria, tá? Então, indústrias que elas têm um elevado nível de poluição do meio ambiente ou de degradação do meio ambiente, essas indústrias, agora daqui para frente, né, a gente sempre olhando que o mercado ele vai se caminhando para o caminho mais sustentável, elas têm que fazer ou a própria redução dessa emissão, ou então ela vai participar junto com empresas geradoras de crédito de carbono para fazer essa compensação desse gasto a mais que eles têm, né, de emissão de CO2. Então, a gente pode colocar que são para grandes empresas, grandes indústrias e para o setor agro também, que a gente enxerga muito isso. E como é produzido o crédito de carbono? Sempre quando a gente pensa em crédito de carbono, vamos pegar como sendo dois preços, como sendo os principais. Aqueles consumidores e aqueles geradores. Né? No final, os dois são complementares, porque aqueles que são consumidores em excesso de CO2, produtores de CO2, eles precisam compensar com o crédito de carbono. Então, as empresas que são geradoras, elas normalmente vêm de práticas sustentáveis. Podemos citar entre elas, quando a gente faz um tratamento de resíduos, sendo sólidos ou resíduos líquidos, né, quando a gente faz esse tratamento para devolutiva para o meio ambiente, ou então produção de energia. Hoje é um pouco mais comum a gente falar isso. Então, quando a gente tem empresas fotovoltaicas, né, quando a empresa tem energia fotovoltaica, fazendo a sua sustentação, ela consegue fazer essa produção de crédito de carbono, como energia eólica, energia hidrelétrica. Então, todas essas práticas que visam degradar menos ou não degradar o meio ambiente, a gente pode ter esse certificado, onde a gente pode ter esse crédito de carbono ali por tonelada de CO2 que a gente deixa de emitir na atmosfera. E, por fim, quais são os benefícios do crédito de carbono para o país? Eu acho que a gente pode citar alguns benefícios que esse mercado gera para o país, tá? Primeiro, a gente vê uma escala de crescimento muito agressiva daqui aos próximos anos. A gente tem até estudos que até 2040 esse mercado no Brasil ele pode gerar cerca de 150 bilhões ano, ou seja, a gente já tem um benefício financeiro muito grande, todo o mercado vai desenvolver, gerar empregos e tudo mais. E fora isso, eu acho que o viés principal é a sustentabilidade. Né? Então, contribuir para um mundo mais sustentável, práticas mais sustentáveis. Então, essa imposição a gente vê com a imposição de cima para baixo, né? Então, isso é governamental que vem refletindo em grandes empresas e vai descendo essa cadeia. Mas a gente já percebe que a população ela tem uma aprovação muito grande por empresas que têm esse viés sustentável. Então, isso facilita muito, né, para esse desenvolvimento mais saudável nesse crescimento do nosso país. Então, acho que a gente pode citar essas duas como sendo primordiais. O financeiro, que vai trazer para a gente, né, grandes avanços financeiros aí, e também a questão sustentável. Né? A gente já é um país com grande potencial e esse desenvolvimento eu acabo que vai ser de forma muito potencializada no nosso país. E para falar mais sobre o crédito de carbono, recebemos ao vivo no estúdio a analista ambiental da FIENG, Silvia Caram. Boa noite, seja bem-vinda ao Informativo. Larissa. Um assunto que deve estar sempre em pauta, né? É novo, mas precisa ser conversado, explicado, e por isso temos evento amanhã, inclusive, sobre esse assunto. Sim, sim. Temos evento amanhã na FIENG, na Regional Vale do Paranaíba, exatamente para a gente tratar de um assunto tão novo e que gera tanto interesse para as grandes indústrias e para pequenas e médias também, que participarão amanhã do evento,
A gente vai falar sobre indústria e mercado de carbono, desafios e perspectivas para 2024, e a gente vai abordar a questão legal, como as empresas podem se beneficiar da geração do crédito de carbono, quais são as medidas mitigadoras e compensatórias para que elas gerem menos gases de efeito estufa, que é o grande problema do mercado, né, do crédito de carbono, como que o Estado de Minas Gerais faz essa fiscalização, como que o sistema de meio ambiente, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, pode estimular, né, esses benefícios para as empresas, e a gente vai fazer isso de forma segmentada. A gente vai ter 3 palestras amanhã e cada um dos especialistas irão abordar os temas. Quais são os palestrantes de amanhã? Os palestrantes serão José Alves, o presidente da FIENG Regional, que atende não só Uberlândia, mas 14 municípios da região. Inclusive, isso é importante, que as empresas de toda a região saibam que tem a FIENG, né, como apoio, que podem nos buscar para assessorar, orientar tecnicamente, como eles conseguem, né, aderir a esses programas. E o José Alves fará perspectivas para a indústria em 2024. Eu farei abordagem da parte ambiental, obrigações legais e ambientais de pequenas e médias empresas. E o Fábio fará, o diretor da EnviroService, fará a apresentação do marco legal, que eu acho que é o maior interesse de todas as pessoas, o marco legal, desafios e a implementação do mercado de crédito de carbono aqui em Minas Gerais. E lembrando que o evento é gratuito, amanhã cedo ainda dá para fazer a inscrição. Exatamente. A inscrição pode ser feita pelo Simpla, de forma gratuita, entrando no Instagram da Regional Vale do Paranaíba, tem um link, só fazer o cadastro e aguardamos todos vocês amanhã às 8 horas da manhã. E quais os benefícios, Silvia, para os pequenos e médios empresários de aderirem a esse crédito de carbono? Como a gente vai entender a ligação das pequenas e médias empresas com as grandes, isso vai ser apresentado amanhã. O que é importante as pequenas e médias empresas saberem? A grande produção de gás de efeito estufa, geralmente ela acontece em grandes indústrias ou em grandes centros agropecuários, mas os pequenos e médios também devem seguir toda a regulamentação para certificação, para a venda do seu produto, para aquisição de matéria-prima. Então, eles fazem parte da cadeia produtiva. Então, nesse momento, eles só teriam acesso aos benefícios do crédito de carbono a partir do momento que eles estivessem regularizados desde a base, que é o que a gente vai ensinar amanhã. Como que eles dão entrada no processo de licenciamento, como que eles conseguem uma licença para um corte de árvore, como que eles conseguem uma documentação para captação de água, seja num poço artesiano ou no curso d'água. Então, tendo essa base, a empresa estando regularizada, aí sim eles poderão aderir ao mercado de crédito de carbono, que será num segundo momento, após as grandes indústrias, né, estarem já rodando esse sistema, mas de qualquer forma é um pré-requisito para que eles tenham esse benefício, se adequarem à legislação que será ensinada e apresentada amanhã. E é nova essa legislação, inclusive. Ela é nova, isso foi discutido amplamente há muitos anos, isso foi abordado inicialmente desde o protocolo de Kyoto, depois esse assunto foi para vários encontros internacionais que tratavam de sustentabilidade. É uma pauta muito forte, agora sendo falado de ESG, né? É uma pauta muito falada, mas não tinha como colocar em prática, uma vez que não existia legislação em vigor em Minas. Já tinha uma legislação nacional, mas para a gente implementar precisava da regulamentação mineira. E isso aconteceu recentemente e será apresentado amanhã. Muito importante a apresentação amanhã e a participação ativa das indústrias, por quê? A FIENG trabalha muito sob demanda. Então, estando lá, como é um assunto novo, quem vive o problema é a pessoa que está à frente das indústrias. Ela que sabe onde o calo aperta, onde tem as dificuldades, as questões econômicas, né? Como que vão fazer isso rodar. Então, eles estando lá amanhã, a gente pode pegar todas as dúvidas, né? As pendências que eles têm, para a gente, inclusive, preparar novos treinamentos voltados para esse assunto. E já vai adiantando o processo ali, já que é uma legislação que entra em vigor e as empresas atualizadas no assunto saem na frente. Saem na frente, exatamente. E muito importante,
A legislação para pequenas, médias e grandes empresas, que será apresentada amanhã, inicialmente, elas já teriam que acontecer. As empresas já deveriam estar regularizadas, só que é um assunto complexo, não é todo mundo que sabe fazer, não sabe o passo a passo. Então, amanhã a gente vai mostrar como acessar sistemas, como preencher formulários, né? Porque não são todos que muitas vezes têm consultores para fazer esse trabalho. Então, a gente vai ensinar esse passo a passo, para que, no momento da implantação do crédito de carbono dentro das empresas, eles já tenham feito a base toda para ele acontecer. E a FIENG faz todo esse trabalho de essa assessoria também aos Sim. empresários, pequenos, médios, grandes também. E grandes também. Importante frisar que esse evento é uma parceria da FIENG com o SEBRAE, com o Sindimetal e com os sindicatos da região. Por quê? A gente quer que isso chegue ao maior número de pessoas e que a gente possa também fazer visitas em loco. As empresas podem solicitar a FIENG, assim, associadas, que a equipe vá até a empresa, entender a realidade, como que é o processo produtivo, onde que eles podem implantar novas práticas, boas práticas de fabricação e melhorar, assim, a geração, né, de crédito de carbono ou a diminuição de impacto ambiental, que, por consequência, melhora o mercado de crédito de carbono. Então, essa assessoria ela não é só virtual, não é só através de palestras. A gente visita as empresas também da região para poder prestar esclarecimentos individualizados, personalizados, no caso. E a FIENG faz todo esse trabalho não só em relação ao crédito de carbono, né? Não, então, as pessoas que podem participar amanhã do evento podem, inclusive, conhecer melhor a FIENG, participarem, serem associados, porque é todo um apoio, toda uma logística para o empresariado da cidade. Sim. E região também. E região também. Muito importante, Larissa, a sua colocação, porque a FIENG também ela presta assessoria na parte ambiental, na parte trabalhista, na parte econômica. Então, as empresas, ao se associarem à FIENG, elas têm todo esse arcabouço legal, toda essa assessoria, né? E muito importante falar, nesses eventos que acontecem lá, há uma troca de experiências, há um network muito interessante e nada como a gente conhecer as pessoas pessoalmente para facilitar mesmo a implantação de novos negócios, né? Então, é um evento interessante, além do conteúdo que vai ser abordado, para essa troca de conhecimentos, para esses, né, para esse contato corpo a corpo mesmo, que é muito importante. E essa pauta estará em vigor também o ano que vem, com outros eventos. Sim. Em fevereiro, você me falou, né, que Sim. terá outro evento sobre esse assunto. Terá outro evento. Por isso que a gente está falando mais uma vez, é importante participarem amanhã, porque a gente faz pesquisas em todos os eventos da FIENG. Assim que vem as solicitações de novos assuntos de interesse, né, de maior interesse, a gente já se prepara para apresentar no próximo evento. Então, a gente já tem um evento preparado para fevereiro, onde a gente vai abordar as dúvidas que serão levantadas amanhã. Além das obrigações ambientais e legais de 2024, que a gente faz sempre no início do ano, a gente vai levar também o assunto do crédito de carbono e do mercado de carbono para as indústrias de forma mais aprofundada depois dessa introdução que acontecerá amanhã. Até porque a dúvida de um empresário pode ser a dúvida de outro empresário, e vão somando ali os conhecimentos, as experiências deles também. E muito importante, muito interessante que nesses eventos há essa troca entre empresas, uma grande com uma pequena, uma média com uma pequena, e a gente já ficou sabendo de pessoas que fizeram novas parcerias, aquisição de matéria-prima de forma, com uma economia. A gente já soube de pessoas que tiveram ganhos no processo produtivo, porque ao conversarem lá e um entender a dor do outro, do ponto de vista de indústria, eles conseguiram evoluir bastante, sabe? Eles tiveram muitos ganhos. Então, é muito interessante, além do assunto que será abordado, os contatos que serão feitos lá. Então, reforçando, amanhã de manhã, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Amanhã de manhã, às 8 horas, esperamos todos vocês. A inscrição é fácil, simples, feita pelo Simpla. E ainda dá tempo. E ainda dá tempo. Muito obrigada pela explicação. Obrigada a e um você. ótimo evento para vocês amanhã. Obrigada, Larissa. Boa noite.